Olá para você que me acompanha no nosso curso de transmissão esportiva, narradores e narradoras. Como é que tá a mulherada aí? Já tá pegando a mandada de como transmitir futebol? Estão praticando? Não esqueça de baixar os materiais que estão disponíveis lá. Disponibilizei um PDF com o cronograma do que eu vou falar nessa aula, que é a forma de você seguir, a receita de você seguir um encerramento de partida. Você já assistiu a aula de abertura, de intervalo, que tem 15 minutos, né? O intervalo de partida, tanto no futsal como no campo, tem 15 minutos. O encerramento vai de você saber conduzir e quanto tempo você entender que está atrativo. Você pode medir, se você estiver fazendo uma plataforma de streaming, medir o nível de audiência. O quanto você tem de audiência. À medida que ela for baixando, é sinal que a sua jornada esportiva, sua transmissão esportiva não está mais tão relevante e tão interessante. Isso é uma coisa muito natural e comum. Por isso, no meu entendimento, foi esse o tempo em que as emissoras de rádio e televisão ficavam segurando por horas a pós-jornada esportiva, o chamado balanço final. Por falar em balanço final, é dessa maneira que eu apelido, né? Que eu chamo o encerramento de partida. Sempre que o jogo termina, eu digo, fim de papo, fim de jogo, final de mais uma transmissão esportiva, vem aí o balanço final. Você pode dar um nome para isso ou simplesmente dizer que o jogo terminou. Mas nós temos uma receitinha básica de como seguir tudo isso. A gente já vai treinar exercícios de narração esportiva, mas é importante que você saiba também encerrar uma transmissão esportiva. Falamos da abertura, intervalo e encerramento, e agora a gente vai falar, portanto, do balanço final ou do encerramento de uma transmissão esportiva. Para começar a ilustrar tudo isso, eu vou mostrar para você uma apresentação minha, ou uma transmissão minha, um vídeo onde eu estava fazendo uma transmissão esportiva e o jogo terminou. Como a gente procede em uma transmissão por rádio, que também é veiculada com imagens, com transmissão também por plataformas de streaming e também na televisão. Veja como a gente encerra uma transmissão esportiva, encerra a transmissão do jogo, o espetáculo, mas prossegue com algumas informações para o nosso telespectador. Vai terminar o jogo, apita o juiz, fim de papo, fim de jogo, estreia com vitória aqui no ginásio Arrudão, o time da BF, Chico, reportagem liberada. Estreia com vitória, Jonathan, 3-0 no início, com dificuldades para encontrar os espaços, mas depois do primeiro gol a equipe parece que botou os nervos no lugar e se encontrou, né? A gente acompanhou o encerramento do jogo e começando já o nosso balanço final. É nesse momento que o narrador já pode imediatamente acionar o seu repórter esportivo, se você tiver. Se você estiver narrando essa partida sozinho, o ideal seria você já ter combinado com algum dirigente ou algum jogador para que venha até o seu ponto de transmissão para dar uma entrevista. É bacana você ter uma entrevista de cada lado, de cada clube que está disputando a partida, para fazer uma análise de como foi o jogo. Se não foi possível isso no intervalo, pelo menos no encerramento da partida, isso é muito importante, tá? Existem formas técnicas, se você estiver narrando esse jogo sozinho, de você disponibilizar um equipamento na quadra e com o auxílio de uma pessoa, colocar um fone de ouvido nela para que ela dê uma entrevista. Mas isso é um assunto para outra aula. Imediatamente ao final da partida, você tem a opção ou não de colocar uma vinheta, como a gente mostrou no exemplo agora há pouco. Vem aí o balanço final. Mas você pode estar seguindo diretamente. Por exemplo, imaginando que a partida terminou. Uma partida de futebol de campo, tá? 45 minutos, segundo tempo de jogo, São Paulo 1, Palmeiras também 1, Campeonato Paulista, juiz vai terminar a partida, chute para longe, a bola sai pela linha de fundo, ergue o braço o árbitro o árbitro do jogo, termina a partida, 1-1 jogo, nossa reportagem já liberada para buscar informações lá na quadra, repórter Pedro da Silva, jogadores deixando o gramado nesse momento, indo para o vestiário, análise do jogo, sempre para Cressol, vem junto, somos a Cressol, fala aí, Pedro. Entra o repórter esportivo que está lá no campo, está lá na quadra, para fazer as entrevistas com os jogadores, certo? E eu já citei um dos meus patrocinadores. Lembra de citar os patrocinadores sempre entre um quadro e outro. O patrocinador da sua jornada esportiva, da sua transmissão, ele precisa se sentir valorizado e anunciar os quadros que você tem ali. Nada melhor que você casar um quadro que você vai trazer na sequência, como as entrevistas, o comentário, a análise do jogo, com um dos seus patrocinadores. Justo para ambos os lados. Não se torna maçante para o torcedor que está acompanhando a sua transmissão esportiva. Mas, naquele PDF que eu disponibilizei para você, está lá a sequência. Final de partida. As entrevistas com os jogadores,
uma participação do comentarista, a gente já não tem mais aquela preocupação de tempo de 1 minuto e meio que a gente tinha no intervalo, porque não vem outra transmissão, a menos que a sua emissora já tenha definida na grade dela. Olha, imediatamente, quando terminar essa transmissão esportiva, 15 minutos depois, a gente já vai fazer a abertura de outra transmissão esportiva, de outro lugar, ou vai começar um programa musical, um programa de jornalismo, enfim, seguir a grade. Normalmente as emissoras dizem, ó, a partir do fim do jogo, você tem mais 15, 20, 30 minutos. Antigamente as emissoras seguravam até 1 hora depois do final do jogo, com comentários, análises, retrospecto, reprise de gols. Hoje em dia, via de regra, em média de 15 a 20 minutos é o tempo que as emissoras de rádio seguram a transmissão esportiva depois do final. Tem emissora de rádio que simplesmente terminou o jogo, encerra a partida, o próprio narrador faz um balanço. Fim de papo, fim de jogo, 1 para o São Paulo, 1 para o Palmeiras. Campeonato Paulista, com esse resultado, o Palmeiras segue na segunda colocação. O time do São Paulo acaba perdendo uma posição na tabela. Era o 7º, agora é o 8º colocado na tabela de classificação. Próximo jogo do São Paulo vai ser contra o Corinthians, na Arena Corinthians. E o Palmeiras pega o time do 15 de Piracicaba pelo Campeonato Paulista. Sendo isso, eu agradeço o Cressol, o Sicredi, Mega Sult, os nossos parceiros de hoje na transmissão esportiva. Eu volto amanhã, transmitindo Corinthians e São Paulo pelo Campeonato Paulista às 8 da noite. Um abraço a todos e até mais. Tem emissoras que fazem isso, final de partida. Se você tem ali 10 minutinhos, vale a pena você seguir esse cronograma que eu deixei para você. Ouvir as entrevistas, alguém que esteja atuando no time, que está saindo ali no vestiário para dar uma entrevista para você. E isso, se você for transmitir o futebol amador, o futsal da sua cidade, o futebol de campo, é muito simples. É muito fácil, porque os jogadores basicamente procuram o repórter para dar uma entrevista, né? Tem jogador que fica ali zanzando ao redor do repórter, muitas vezes conhecido na cidade já, para dar uma entrevista para ele. Mas que você siga esse roteiro. Terminou o jogo, situe o seu torcedor. Arena Corinthians em São Paulo, final de jogo, 1 para o Corinthians, 1 para o Palmeiras. Reportagem saindo do gramado nesse momento, os jogadores. Reportagem liberada para Sicredi, gente que coopera cresce. Fala aí, Pedro Silva. Aí o repórter entra e entrevista os jogadores. Quando o repórter terminar de entrevistar os jogadores, você já agradece ele e já emenda outro patrocinador. Obrigado, Pedro da Silva, ouvindo os jogadores na saída do gramado, sempre para Cressol. Vem junto, somos a Cressol. Vamos saber como foi esse empate nesse jogo válido pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Veja que eu estou sempre dando uma informação ou outra. Que partida era essa? Situa o seu torcedor. Pedro Silva ouviu os jogadores nesse empate 1-1, Palmeiras e Corinthians. Jogo que fez o Palmeiras perder uma posição na tabela, o Corinthians ganhar uma posição. Tem o maior número de vitórias em relação ao seu adversário. Eu quero o comentário agora de João da Silva, o meu comentarista desta tarde. Sempre para a Mega Sult, oferecendo soluções completas para a gestão de sua empresa, atendendo todo o sudoeste paranaense. João da Silva, por onde passou esse empate? Palmeiras saiu na frente, Corinthians estava apático no primeiro tempo, você falava no intervalo, você pode puxar um gancho do que o comentarista falou no intervalo, por isso é importante você prestar bem atenção. Gente, começou uma transmissão esportiva, esquece da morte na Bezerra, esquece das contas para pagar, esquece que você tem que renovar o contrato com os seus anunciantes, esquece do amor da sua vida, da paixão da infância e foca no jogo. Presta atenção no que o repórter vai falar, presta atenção nas entrevistas, presta atenção no que o seu comentarista vai falar. Lembre-se de algumas mensagens que os ouvintes mandaram, isso é muito importante, você sempre vai ter argumento. Um exemplo, vou chamar o meu comentarista no final da jornada esportiva, tá? Ouvimos as entrevistas dos jogadores agora para Mega Sult, João da Silva, nosso comentarista do jogo. Palmeiras saiu perdendo o primeiro tempo, correu atrás do marcador e empatou com o Corinthians. No intervalo do jogo, um torcedor falava pra gente numa mensagem, dizia que estava muito caro o preço dos ingressos para vir para o estádio. Será que o número pequeno de torcedores no estádio não está fazendo o time se mexer pouco dentro do gramado, hein, João da Silva? Comenta pra gente sempre para Mega Sult, porque tinha pouca torcida do Corinthians mesmo, o jogo sendo no estádio do Corinthians, hein, João da Silva? Entra o comentarista falando. Repórter e comentarista, via de regra, tem que falar no final do jogo, para você poder intercalar os seus comerciais e para situar o nosso ouvinte. Afinal, o comentarista é a autoridade naquela transmissão ali para dizer se o jogo foi bom, se foi ruim, se um time A aproveitou melhor a chance, se o time B perdeu mais tinha mais posse de bola, perdeu mais passe, se a arbitragem foi bem no jogo, se a substituição do técnico foi certeira, tá? Lembre-se que normalmente comentaristas são ex-repórteres, ex-narradores ou ex-jogadores de futebol. Por quê?
porque são pessoas que entendem mais do que simplesmente o básico, são pessoas que já acompanham e têm uma noção do que acontece. Marcelo, eu vou transmitir sozinho, não tenho nenhum comentarista na minha cidade. Procura aí no time que você vai transmitir, sempre tem um ex-jogador que é bom de fala. O comentarista, ele não precisa ser alguém que tem uma voz bacana não, uma dicção 100%, ele tem que entender de futebol, porque é o narrador que vai chamar ele, que vai conversar com ele, que vai fazer as perguntas para ele. Ele só vai responder. Então eu tenho certeza que é bem fácil ter um narrador e um comentarista na sua transmissão esportiva, que eu espero assistir em breve em alguma plataforma de streaming, certo? E eu vou cobrar isso de vocês. Terminando o comentário, aí vem uma coisa muito importante. Tem uma coisa muito importante, que é os próximos passos da transmissão esportiva. Assim que o comentarista terminou o seu comentário, é importante que você cite para os torcedores das duas equipes. Vamos hipoteticamente falar que a gente estava transmitindo São Paulo e Corinthians. São Paulo e Corinthians, certo? Terminou o jogo 1-1. Já tivemos as entrevistas com o repórter, tivemos o comentário do narrador, o comentário do comentarista. Agora agradeça o comentarista, tá? Como está no nosso cronograma, né? Obrigado, João da Silva, nosso comentarista, analisando esse empate 1-1. Palmeiras e Corinthians, São Paulo e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. E agora eu quero trazer a informação aqui sempre para a Secretaria de Estado e Desenvolvimento do Governo do Paraná. Uma informação importante que é os jogos das equipes que atuaram hoje na tabela do campeonato. Quais são os próximos compromissos? Está aparecendo na tela para você. Se você estiver transmitindo por vídeo, é legal que você coloque essas informações na tela também, tá? Que informações são essas que tem que ter? A posição das duas equipes na tabela depois desse resultado que você acabou de transmitir, a pontuação de cada uma, o próximo jogo das duas equipes, tá? E se possível, você falar das outras equipes que também participaram dessa rodada e que influenciam diretamente nessa tabela. Por exemplo, essa é uma informação que pode ficar também lá para o plantão esportivo, tá? Mas, por exemplo, João da Silva, obrigado pelo seu comentário, analisando esse empate de São Paulo e Corinthians na Arena Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Por falar em Corinthians, folga amanhã, mas já joga na quarta-feira novamente. Quarta-feira tem jogo contra o líder Red Bull, contra o Bragantino. Bragantino que vem liderando a competição é o adversário do Corinthians na próxima rodada. Já o time do Palmeiras, que com esse empate perde uma posição na tabela, vai ter como adversário o time do Santos pelo Campeonato Paulista. O Santos que não vem nada bem, inclusive perdeu hoje jogando fora de casa para a equipe do Santa Cruz. Portanto, Palmeiras enfrenta a equipe do Santos, Corinthians enfrenta o Bragantino, ambos os jogos na próxima quarta-feira. E assim eu vou fechando a nossa transmissão esportiva, agradecendo quem trabalhou comigo, Pedro Paulo nos trabalhos de comentário, João da Silva nas reportagens, Central Técnica de Pedro Fonseca. Eu, Marcelo Marcos, agradeço a sua audiência, o seu carinho e agradeço os nossos patrocinadores. E aí você pode citar todos eles. MegaSult, soluções completas para a gestão de sua empresa. Sicredi, gente que coopera, cresce. Cressol, o mundo do cooperativismo te espera. E Secretaria de Desenvolvimento e Turismo do Estado do Paraná são os nossos anunciantes na nossa transmissão esportiva de hoje. Um abraço a todos, obrigado pela audiência e até mais. Vou deixar um trechinho também de uma transmissão esportiva aqui para a gente assistir agora, Na Prática, onde eu encerro uma transmissão esportiva. Veja só. Para você que esteve com a gente na Jornada Esportiva, nosso muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, pelo seu prestígio. Eu fecho para Cressol, presente em 17 estados do Brasil. Unicep, o maior centro universitário da região. MegaSult, soluções completas para a gestão de sua empresa. Cicobi, onde você tem crédito consignado com taxas baixas de verdade. Mano Manfroy, supermercado, faça parte do Clube Mano e tem acesso a ofertas exclusivas. Renault Granvel, na Luiz Antônio Faedo. Sicredi, gente que coopera, cresce. Tecnoluz, uma empresa especializada em geração de energia solar. Prefeitura de Francisco Beltrão, melhor daqui a nossa gente. E Beltrãonet, internet e fibra ótica de excelente qualidade. Senhoras e senhores, boa Páscoa a todos. O presente da BF foi dado 3-0 na estreia. Fora o baile, minha garotada. Obrigado pela audiência. Amanhã tem mais futebol. 11 da manhã tem Liga Nacional aqui na Onda Sul FM. A mais forte também no esporte. Você viu que não tem uma receita
muito difícil de ser seguida. Se você baixar o manual que eu deixei lá, assistir novamente essa aula com aquele manual impresso na mão ou no seu celular, você vai ver que não tem nada que a gente não tenha explicado nessa aula. Eu sei que essa aula ela é um pouco mais teórica, mais didática, a gente vai para a prática, mas eu precisava, antes de partir para a prática, que você entendesse de abertura, de jornada esportiva, de transmissão esportiva, de intervalo e de encerramento, e também soubesse a importância da informação do tempo e o placar em toda a transmissão esportiva. Certo, gente? Baixe os materiais que eu estou disponibilizando lá, assista novamente essa aula se possível, é rapidinho, com o material em mãos que você vai ter na prática a experiência. E na nossa próxima aula, a gente já vai partir para algumas aulas práticas, para algumas narrações. Vou fazer pequenas videoaulas com trechinhos de transmissão esportiva, de narração, para você praticar e já sair podendo gritar o seu primeiro grito de gol em uma narração esportiva que você vai enviar para a gente aí. Fechado, gente? Intervalo e encerramento ok. Abertura de jornada esportiva também ok. Nosso próximo passo agora vai ser com certeza a parte prática. A gente vai narrar junto alguns lances, vai narrar junto alguns momentos de transmissão esportiva para você realmente pegar a mandada do negócio. Um abraço a todos e até a próxima aula.